de som ou somente alguma coisa aí, não sei. Graça e paz, minha baiana. Graças, paz, boa noite. Boa noite. Eu Eterno te abençoe. acho Tudo bem por aí? tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, melhor agora. Glória a Cara, Deus. sabe que ontem eu tentei gravar uma live com o apóstolo. Cara, eu não conseguia, cara. Foi uma coisa só. Mas hoje Não, e aqui foi super de boa. Tipo, você falou Facebook há anos que eu não sei nem como é que entra. Eu tive que instalar tudo agora, resgatar a senha. Ainda bem que foi muita bênção. foi de boa? De boa. Mas eu sei que eu tinha, mas eu não tinha acesso a ele. Mas eu consegui. Como é que tá o tempo por aí? Hoje não choveu, hoje fez sol. Bem sol, fez calor. Mas tá bom, o clima tá fresco. E aí? Aqui tá chovendo desde não sei quando, desde Noé, desde o tempo de Noé. Nossa. Ah, não, a gente passou essa fase. Teve uma semana bem assim, mas agora tá bem tranquilo. Amém. Deixa eu dar boa noite aqui aos nossos amigos aqui. Rodrigo, que na verdade, né, tá o nome de Helena, que o Eterno te abençoe, e acredito que ela esteja aqui também. Amém. Que Deus te abençoe, Rodrigo, Helena. Carlos também, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Núbia, vou pedir para você estar compartilhando aí. Tipo, é muito doido essa questão sabe, de internet, mundo. São pessoas assim que depois eu descubro que eu conhecia há muito tempo, mas eu não lembrava. E aí a rede vai conectando novamente. Então, é algo bom. São pessoas que a gente perde as ligações e depois volta de novo. E melhor ainda, está sendo renovada agora com a presença de Jesus, porque antes não tinha. Então, são coisas muito boas, são conexões boas. Assim, o nosso caso, como nós nos conhecemos, foi muito bizarro, né? Foi. Foi muito É bizarro. na época, crente. Não, não é crente, não é pastor, não. Tá me ouvindo E uma coisa. bem? Perdão, tá me ouvindo bem aí? Tô. Então tá, pode falar. É algo muito bom a gente acreditar, sabe? Ter fé naquilo que é falado e ter bons amigos, né? Porque é muito incrível isso, porque coisas que você profetizou e que você falou sobre a minha vida e que eu não acreditei, porque eu falava, Marcelo, tá louco, nunca isso. Eu pude ver essas coisas acontecendo na minha vida. Então, você foi a primeira pessoa que profetizou na minha vida, você foi a primeira pessoa que falou sobre o chamado que Deus tinha na minha vida, você foi a primeira pessoa que falou para mim, você é uma missionária, e eu lá batendo o pé, não tem como. E aí eu vi coisas acontecendo depois. Então, isso é muito bom. Ter boas amizades e ter fé, o que eu não tive. E o canal, como é que tá o seu canal? Meu canal tá parado. Deus, perdoa pela palavra, igual água de poço. Mas eu, depois de ter ouvido bons conselhos de um amigo muito abençoado, eu decidi que vou voltar com o canal, vou abrir, vou fazer coisas novas. Vou fazer vídeos novamente, porque é das coisas que, nesse período, né, que eu passei, foi bombardeada, né? Como você sempre fala, você precisa parar de filtrar só as coisas ruins. E aí eu fui muito bombardeada e eu acabei acreditando, mesmo que muitas vezes, eu falo inconsciente, não foi inconsciente, eu tinha consciência disso, que eu não podia fazer, que eu não sabia fazer, e tudo isso por causa de amizades que não eram amizades boas na minha vida. Então, amizades que não te ajudam a acreditar que você é capaz, é bem complicado. O Provérbios 1, ele ensina isso, né? Para você permanecer na presença, você realmente, cara, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, sobre
amizade, né? Não amizade, mas sobre pessoas que você está ouvindo. Porque nada de errado em ter amizade com ímpio. Porque o texto diz ali que não se detém na mesa dos escarnecedores, ou seja, não é aqueles que a mesa o detém, os escarnecedores o detém, é aquele que se detém. Ou seja, eu que me permito, entendeu? Eu que me permito estar naquele meio ali, mas o conselho dos ímpios, que é o mais importante ali, é que não anda segundo o conselho dos ímpios. E conselho ali não é no sentido que nós temos assim, por exemplo, no Uber, não vai com esse vestido, não. Vai com esse. Ou usa aquilo, não é esse tipo de conselho. Conselho ali, no sentido hebraico, é o seguinte, quando uma liderança se reunia, só reis tinham um clã. Na nova aliança, é chamado de igreja. Igreja é uma eclésia, né? Então, assim, o que é uma eclésia? Uma eclésia é uma reunião de pessoas de influência que se reúnem para decidir o que vai ser feito. Esse é o conceito dos ímpios. Então, andar segundo o conceito dos ímpios é andar segundo o que o mundo determina, o que o ímpio determina. Entendeu? O que o mundo decide. Né? É a coisa andar segundo o sistema do mundo. O que o ímpio decidir, você anda de acordo com o que o ímpio decidiu. Isso é o conceito dos ímpios. Então, o homem que anda segundo esses conceitos, segundo aquilo que o ímpio decidiu. E muitas das vezes o ímpio, o mundo, ele te põe limites. Na verdade, o mundo sempre te põe limites. O mundo não deixa você ser você. O máximo que você pode ser é ser alguém igual. Alguém que já está aí, por aí, entendeu? Mas alguém também, se você for reparar, no nosso sentido assim, vamos dizer, musical, não no mundo gospel, né? Mas no mundo secular. Você vai ver que tem pessoas aí que, na verdade, eles são uma produção. Eles não têm talento para fazer tanto sucesso. Mas eles são uma produção, né? Eles investem em produção, investem em marketing, investem em propaganda. A pessoa não teria condições por talento de estar onde está. Mas o mundo quer que ela seja um padrão, que ele seja um padrão. Entendeu? Então você tem que ser igual àquela mulher, aquela moça, ou ser igual àquele rapaz. Então esse é o conceito. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas aqui, fala o nome do teu canal aí, para o pessoal que está vendo. Bom, o nome do meu canal se chama Discipulando, um versículo por dia. E eu comecei fazendo os vídeos por causa do meu amigo Marcelo. Ele que sempre falou para mim, cara, você tem que fazer, você tem que fazer. E eu sempre falei, vou fazer o quê? Tipo, eu não sei falar nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho o que fazer. E aí ele sempre falava, você precisa fazer, faz, cara. E eu não acreditava. Até que um dia eu falei, não, você tá falando muito isso. Aí eu vou orar. E se eu tiver um nome, então realmente é de Deus. Daí eu fui orar, eu falei, olha, Senhor, eu tô ouvindo conselhos e se realmente o Senhor quiser que eu abra esse canal, então me dá o nome. E aí eu tava de joelhos, eu lembro que no meu quarto, e eu ficava pensando vários nomes e eu passando assim os nomes. Aí quando eu tava no final, que eu já tava para levantar, tipo, não é de Deus. Aí veio, discipulando, um versículo por dia. E aí eu falei, nossa, Aí eu falei, vou tentar fazer. E aí, incrível que eu liguei pro rapaz para ele fazer isso que eu não sabia. E no mesmo dia ele já pôde fazer e deu tudo certo. E aí eu comecei a fazer o primeiro vídeo e eu falei, eu não sei fazer. Tem uma coisa que fazia parte da minha vida, mas eu creio que Jesus vai tirar de mim, que é a insegurança. Eu sempre fui muito insegura. E eu tenho essa mania de ser perfeito, porque eu nunca vou poder ser perfeita. Se eu fosse perfeita, né? Mas eu tenho essa mania de achar que tem que ser perfeito. E eu via os vídeos das pessoas famosinhos, né? E eu falava, nada a ver. Como é que eu vou colocar um vídeo desse? Não tem nada a ver. Só que aí as pessoas começaram a falar. Eu vi o teu vídeo. Nossa, é muito bom. E eu falava, como que tá vendo esse vídeo? Tipo, não tem nada. E aí outras pessoas e outras pessoas. E eu ouvi, não lembro exatamente, mas quando você tem, né, um chamado, geralmente, quando você está fazendo algo certo, você vai ouvir pessoas falando, né? E aí, nesse dia, eu falei assim, olha, se for de Deus, então alguém vai falar para mim do canal. E aí não veio só uma pessoa, veio uma, veio duas, veio três. E eu, tipo, Jesus, não precisa. Para que tanta gente? É para que eu entenda. E aí, o meu canal ficou aí. Eu passei um tempo estacionada, porque entrei numa idas fases da vida, né? Porque para quem acha que servir a Deus, né? Eu sei que a gente está no mundo que, servir a Deus a gente vê só
muita coisa boa, só coisas boas. Mas para quem está começando e que acha que servir a Deus é só coisas boas, é só abundância, não. Servir a Deus, a gente passa por muitos, muitos perrengues. O inimigo te ataca bem mais, porque muitas vezes as pessoas acham que porque você serve a Deus, você não é atacado. E é o contrário. Quando você começa a servir a Jesus, aí é que você começa a ser atacado. São ataques na mente, de você achar que você não pode fazer, não deve, que você não é capaz. E, na verdade, nós não somos, né? Mas Jesus é que nos capacita. E aí eu parei com o canal, ouvi muitas coisas. Ai, deve voltar, tá passando por isso porque parou de fazer as coisas de Deus, o que nem tudo que a gente ouve, a gente deve pegar pra gente, mas orar para ter discernimento de entender que muitas vezes as coisas acontecem por falha nossa, por fraqueza nossas, mas também algumas coisas às vezes acontecem por desobediência. A gente tem que ter muito cuidado porque tá começando como eu estou começando, a gente ouve muita coisa. E se a gente não tiver uma base, que é a Bíblia, que é se você não estiver lendo, se você não estiver buscando, se você não estiver orando, você se atrapalha, você acaba caindo, né? Você fica perturbado com coisas que é muita religiosidade, muita gente falando, coisas que são suas próprias doutrinas, são seus próprios achismos, e isso acaba confundindo a gente, e isso acaba, muitas vezes, fazendo muitos cristãos cair ou sair da presença de vez, sair da igreja, porque são muitas coisas, são muita doutrina do homem. Então, se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é alicerçar, sabe? Ter a base, é firmar os meus pés, não no que os homens estão falando, mas na palavra. A palavra. E eu digo, para quem está começando, cara, orem muito e peça a Deus. Façam prova, assim, não faça, como fala, não faça teste com Deus, né? Mas faça prova das coisas que você quer para confirmar. Eu estava em um desespero total, eu acordei e eu falei, para que viver? Para que eu estou viva? Qual o sentido de eu estar aqui? Será que alguém de fato está servindo a Deus? Porque eu vejo pessoas que servem a Deus, pessoas que se diz que vêm te aconselhar, que é por bem, que é amigos, e são pessoas totalmente perturbadas e distorcem as coisas de Jesus. E eu falei, será que tem alguém que está servindo Jesus de verdade? Não estou falando pessoas, mas assim, pessoas que eu estou convivendo aqui, que eu estou indo para a igreja. Será que está servindo? Porque eu estou vendo pessoas usando o nome de Jesus para benefício próprio, para conseguir suas coisas. E aí eu falei, Deus, eu estou fazendo, eu estou no caminho certo. E eu falei, olha, Senhor, e eu falei em espírito, eu não verbalizei. Eu falei, olha, Deus, se eu estiver no caminho certo, se esse é o caminho que o Senhor me quer, então o Senhor vai enviar alguém, ou vai ser a palavra, ou vai ser uma pessoa, ou uma música, eu não sei. O Senhor faz como o Senhor quiser. Mas envia alguém e fala para mim, confirma para mim. E aí eu lembro quando eu cheguei no trabalho, eu já tinha esquecido. Inclusive, eu tinha esquecido qual foi o que eu tinha falado para Deus, né? Qual seria a prova? Eu esqueci. E aí eu estava lá sentada, de repente subiu um homem, Efésios 15, 28. Efésios 15, 28. E eu sentada na mesa, eu não entendi porque que ele subiu para passar o cartão, mas ele estava falando Efésios 15, 28. E eu sentada assim, tipo, do que ele está falando? E aí, quando ele subiu, ele virou para mim, eu estava com a Bíblia em cima da mesa, que eu fico estudando. Aí ele falou, você tá com a palavra, abre aí. E aí eu falei, nossa, eu não conheço esse moço, de onde é que ele veio? E aí ele falou, Efésios. E aí, quando eu li, a resposta de Deus estava ali. O Senhor falou ali, e ali ele começou, ele foi para João 15, ele foi para João 2:2, João 2:9, tudo que ele falou. Tinha sido as coisas que eu tinha conversado com a minha amiga antes. A gente falou a respeito do cachorro, né? Que vomita e volta para comer o seu vômito. É aquela pessoa que muitas vezes a gente deixa algo, deixa o mundo, mas volta para o mundo novamente. Então é o cachorro que volta para comer o seu próprio vômito.
E ele chegou, aí ele foi e falou isso. Eu falei, como se eu conversei com a minha amiga e esse moço tá falando agora? E aí ele falou a respeito da gente servir a Deus, né? Da gente ser como um menino que deseja, a gente tem que ser como criança que deseja Cristo, assim como o bebê deseja o peito da sua mãe quando acaba de nascer. Deseja Jesus dessa forma. A gente deve desejar Jesus de tal maneira. E aí quando eu falei assim, eu fiquei assim, meu Deus, é isso, sabe? É isso que eu devo fazer. Sabe? Querer a presença, querer Jesus, querer saber mais. E eu estava buscando nas pessoas o que eu devo ter só em Jesus. E ele estava falando, é a mim. Você está buscando pessoas e é eu. Você está buscando amigo, eu sou teu amigo. Eu não te julgo. Eu não quero saber se você está limpa, se você está suja. Se você está suja, eu te ajudo a te limpar. Eu não quero saber se você errou hoje. Eu só quero saber que você se arrepende, que você volte e queira estar comigo. E ali, eu sei que com isso ele foi passar o cartão, a gente passou 2 horas falando de Jesus. 2 horas, sabe o que é isso? Você está no seu trabalho e subiu uma pessoa com a resposta de Deus e ali você senta e você poder... Ali é seu amigo, sabe? A amizade que a gente deve buscar. A gente está buscando pessoas no mundo, porque está num bar, porque vai para uma festa, ou pessoas que te dão tapinha nas costas, mas não te dá nada. Aquele homem não me conhecia, mas ele tinha Jesus e ele trouxe esse amigo para mim. Ele trouxe, no momento em que eu mais estava precisando de uma amizade, de alguém, ele trouxe Jesus, ele trouxe a palavra, ele trouxe a resposta para mim. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu quero mais? Qual é a minha dúvida? Se eu estou fazendo aquilo, eu sei que eu erro muito. E muita gente, eu quero deixar claro para as pessoas que estão aqui, a gente erra, mas você tem que querer ser renovado, você tem que querer, sabe, ser novo, ser restaurado, ser a imagem e semelhança de Jesus, porque somos seres humanos. Então a gente vai errar todos os dias. Mas o que Jesus quer é... Jesus prefere não aquela roupa, né? Que está sempre limpa. Eu sempre dou esse exemplo. O que é preferível? Uma roupa que nunca suja ou uma roupa que suja e você lava todos os dias? Eu quero ter roupa que é suja e é lavada todos os dias, porque isso quer dizer que eu reconheço que eu estou suja. Aquele que diz que não está suja, aquela roupa que você não usa, qual a utilidade dela se não usa? Então eu quero ser como uma roupa suja, é usada todos os dias. Eu reconheço todos os dias que eu estou errando, todos os dias que eu preciso ser limpa, porque a própria Bíblia diz, né? Aquele que diz que não tem pecado está falhando, né? Quando diz que não tem. Então, quem que não tem? A gente hoje encontra muitas pessoas, inclusive a própria igreja. Quem está derrubando a igreja, que somos nós mesmos. Porque quando a gente chega numa igreja e a gente vê alguém que está caído, a gente não se reúne para orar, para que Deus toque naquela pessoa e mostre a ele aonde está o erro e aonde ele tem que levantar. A gente se reúne para apontar. Então, os próprios cristãos estão derrubando a igreja. E quando eu vejo essas pessoas falam de Jesus, fala de Jesus, mas quando vê um irmão falhando, pecando, quer colocar para fora da igreja. Quer dizer que o irmão não pode ir porque está pecando. Não. Ore para que seu irmão possa ser limpo. Essa é a ajuda que a gente pode dar para alguém que está caído. É isso que é amizade. Lá em João 15, do 12 ao 14, ele fala sobre isso. Essa é a amizade. Quando um cai, o outro levanta. Que tipo de amizade a gente está buscando hoje? Que tipo de amigos a gente está querendo hoje? A gente, muitas vezes você é uma coisa muito clara. Jesus deu a vida por mim e por cada um que está aí. Jesus deu a vida por nós. E muitas vezes a gente deixa Jesus de lado para fazer a vontade de alguém que não está nem aí para a gente. Quando eu vou para a igreja, um exemplo muito básico, e aí um amigo me chama, vamos, não sei, vamos sair para comer uma pizza? Aí você olha, quem você escuta? Você deixa Jesus de lado para ir comer uma pizza. Você deixa aquele que te ama, aquele que está contigo, aquele que
olha por você todos os dias, aquele que deu a vida por você, para ir comer uma pizza com alguém que quando você dá as costas, muitas vezes, te aponta. Então, que a gente venha aprender a ser amigo de Jesus. Assim como a gente é das pessoas. A gente se preocupa muito com o que as pessoas estão vendo a gente fazer, rede social, com o que a gente posta. Quer dizer, algumas pessoas se preocupam, né? Outros não. A gente está muito preocupado com o que os amigos da rede social estão vendo a nosso respeito. A gente tem que postar coisas, né? Exibição de corpo, muita bebida, prostituição, festas. A gente se preocupa em fazer isso para que os amigos vejam. Mas a gente não se preocupa em postar uma palavra para que aqueles que estão vendo seja evangelizado. A gente não se preocupa em fazer a vontade de Jesus. Deixa eu A gente tá... só cumprimentar o pessoal que está chegando aqui no... Hã? Falhou aí. Sua conclusão. Pode. A Andréia está com a gente aqui, irmão Flávio também, que o Eterno abençoe. Tatiana, a Giovanni, que o Eterno abençoe. Querido Ricardo, pequeno, grande homem. Ai, Senhor. Jorge, meu querido também, que o Eterno te abençoe. Te abençoe. Andréia também, que o Senhor te abençoe. Aí, irmão Rodrigo. Aqui, Núbia, quer que você compartilhe aí as suas redes sociais? Não sei se tem como você compartilhar agora, mas se não, depois. E você que está chegando também, esteja compartilhando essa live aqui. Nós temos um canal no YouTube também, MP Podcast, e pedimos a você que se inscreva lá e ajude a divulgar essa boa nova também. E deixe aqui comentário. A Núbia está derramando tudo, está igual uma corrente, está igual uma cachoeira. Então não dá para beber de copo, tem que beber de balde. Então vai colocando aí em comentário a frase que mais te impactou. O que o Senhor liberou através da vida da Núbia, que mais te impactou. Cara, a Núbia liberou um código aí que eu repetia muito isso. Uns 10 anos atrás eu repetia isso demais. Que era o seguinte, o mais santo, né? A palavra diz que aqueles que amam o Eterno andam de branco na sua presença. Está lá em Apocalipse. Aqueles que amam o Eterno andam de branco na sua presença. Só que o mais santo não é aquele que menos contamina suas vestes, o que você falou, mas é aquele que mais vezes lava suas vestes no sangue de Cristo. Né? A nossa justiça própria faz com que nós venhamos lavar as nossas vestes. Impossível. O sangue de Jesus que purifica. Isso também tem a ver com que não tenha medo de errar. Você não pode ter medo de errar. Você tentando fazer o que é certo, não se preocupe se você errar. Né? O erro na nossa vida, meu bem, tem que ser um acidente. Então, nós erramos, nós podemos errar, mas o nosso foco não pode ser o erro, tem que ser sempre o acertar. Thomas Edison que diz, né? Ao criar a lâmpada, alguém disse para ele que ele errou 999 vezes, né? Quase 1000 vezes. Você errou 999 vezes, você não, eu descobri 999 fórmulas de não fazer uma lâmpada. Isso é fantástico. E assim, só voltando um pouquinho, deixar você liderar, quando eu falei tudo que eu falei para você, eu não estava somente profetizando, não. Entendeu? Eu estava apenas vendo e reconhecendo aquilo que já está em você. E assim, eu já te falei, o canal da Núbia, cara, é uma bênção. Vai lá, se inscreve lá. Discipulando versículo por dia. O nome eu fiquei morrendo de inveja, né? Porque não foi nem carne e sangue que te revelou. E o conteúdo, cara, é fantástico. É exatamente isso. É um discipulado, só que é um versículo por dia, mas o que ela fala dentro de um versículo, você não tem noção. Mas, assim, eu comparo você, Núbia, o que o Senhor tem na sua vida, parecido com o que o Senhor tem na vida daquela... Não sei se ela é pastora, eu acho que ela é pastora. A Joyce Meyer. Ô, Glória, eu assisto, tem vários dela. A capacidade de transmitir o evangelho de uma forma profunda e com simplicidade ao mesmo tempo. Você tem o mesmo, sei lá, não vou falar que é dom, mas a mesma habilidade. Né? Aí talvez você pense assim, mas, poxa, a Joyce Meyer é o mesmo Jesus que capacitou ela e ela também começou do nada, né? Como eu e você estamos começando. Amém. E assim, então eu peço que você esteja deixando um comentário aí, a frase que mais te impactou, deixa aí. Né? Porque a Núbia está derramando tudo, estamos falando sobre amizades aqui. E enquanto você falava, o Espírito trouxe algo no meu coração muito fantástico. Eu tenho falado direto
aqui na igreja, quando eu tenho a oportunidade de estar falando sobre o nosso Senhor, nós somos muito limitados no entendimento do que ele tem para mim e para você, né? O que ele tem para nós. Então, ele tem que se ater ao tempo de aprendizado de cada um de nós. Cada um tem tem pessoas que têm uma facilidade para aprender, tem outras que não. Então, ele é muito didático na forma de ensinar. Muito didático. E muitas das vezes ele vai usar reflexos para você ver exatamente o que você está fazendo com ele. Ele fazia muito isso com os profetas. Quando ele queria que os profetas levassem uma palavra até o povo, ele fazia o profeta sofrer aquilo antes. O profeta entendeu o que ele estava sentindo. Até domingo, eu preguei aqui sobre Jeremias e a casa do oleiro. E aí diz lá que o Senhor, diz para Jeremias, diz assim, né? Começa, não sei qual é o capítulo agora, mas diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo. Então, Jeremias desceu. Jeremias desceu. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte, o Senhor não começou a falar com ele ali em cima? Por que o Senhor fez ele descer lá embaixo? A redundância, né? Por que o Senhor fez ele descer até a casa do oleiro para falar? É porque o Senhor tinha que mostrar, o Senhor tem essa forma didática, porque você grava muito o que você vê. Né? Eu quero dizer com tudo isso, é que às vezes pessoas fazem conosco o que nós estamos fazendo com o Senhor. Entende? Então, assim, quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele disse, antes de ressuscitar, perdão, na ceia, ele disse assim, eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro consolador. Essa expressão, um outro, no grego, significa semelhante a mim. Ou seja, que fará tudo por amor de vós. Isso foi ele ensinará a guardar e andar em toda a verdade. E assim, o nome em grego é paracleto, que significa um amigo ao lado. Então, ele é nosso amigo. Então, quando nós estamos recebendo decepções de pessoas muito próximas, na verdade, nada mais é do que um reflexo daquilo que nós estamos fazendo com ele. Mas ele tem uma forma de tática de ensinar. A amizade, ela é o passo fundamental, ela é a base de qualquer relacionamento. Entende? Jesus disse assim, eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz do seu Senhor, mas vos chamo de amigo. E assim, cara, uma coisa é você ser meu amigo, eu não sou nada. Cara, você ser amigo do Todo-Poderoso. Tu entendeu? Então, você está disposto. Isso, cara, geralmente esse apelo parte de quem? Uma pessoa que quer ser aceita, uma pessoa que quer ser alguma coisa. Então, não é verdade? Então, ela se dá, se oferece para ser aceita. Não, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Outro fala assim, cara, eu sou amigo do Neymar. Vai falar assim, cara, eu sou amigo de Jesus. Vai, fala aí. E é algo assim tremendo. É como ele falou ontem para mim. Deus, ele responde, ele fala quando ele quiser. E aí, quando eu falei para ele, eu fiz uma pergunta para Deus e ele tirou para me responder. Para você ver. Olha só, quanto Deus ama, ele te deu exatamente hoje. Não tinha nem 2 horas que eu tinha feito, que eu pedi. Então, assim, ele poderia demorar, esperar uma semana, mas o amor de Deus, não só por mim, mas por cada um dos filhos dele, que Jesus fez isso, é tão grande que quando o Senhor vê que você está precisando daquilo ali, ele te derrama naquele dia, assim como ele fez comigo, ele também pode fazer com qualquer um. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Muito pelo contrário, é justamente o quanto eu sou fraca, o quanto eu preciso dele. Porque muitas vezes as pessoas acham, mas não, a pessoa está muito isso comigo na igreja, sempre que tem uma palavra, é porque ela se veste assim, é porque ela faz isso pela igreja. Não, não é porque eu sou melhor que ninguém, mas é misericórdia de Deus. Porque nenhum de nós somos merecedores, mas é por misericórdia. Sim. O que você falou logo no começo, né? Cada um tem seu lugar. Todo mundo tem o seu lugar na seara do Senhor. Só que muitas vezes a gente deixa de fazer, de cumprir a nossa obrigação, porque a gente está olhando para a obrigação do nosso irmão do lado. Cada coisa que precisa ser feita na terra é importante. Aquele que cava é importante, aquele que planta
semente é importante, aquele que rega é importante, aquele que vem depois com a colheita é importante. Então, dentro do corpo, né? Dentro do corpo de Cristo, cada um é importante. Isso é falado sempre, e é uma coisa muito impactante, as pessoas não conseguem. Você tem 5 dedos na sua mão. Se você tirar um dedo, você fica com dificuldade para você fica com dificuldade para você poder lavar um prato. Assim é o corpo de Cristo. Se um está com deficiência, desestrutura todo o corpo. Eu não entendo como é que a gente fala de Jesus, a gente fala do amor que Jesus tem, e a gente fica debatendo, lutando para tomar um lugar do outro, quem prega melhor do que quem é mais. Isso não é... Gente, tem pessoas você vai ver pessoas que pregam, eu fico assim, eu falo, nossa, que bênção. Eu não prego assim. Dá licença. Estão falando que seu vídeo aqui está picotando, a sua parte da live está picotando. Você aí está falando, para mim que está muito bom. Ai, mas está oscilando aí. Sim. Talvez seja o sinal da internet. Vamos lá. Vai, continua liberando então. Então eu quero uma palavra, está lá em Atos 17:8. Atos 17:28. Eu quero compartilhar com todos os meus esta noite aquilo que Jesus está falando para mim e para cada um que está aqui com essa live depois. Que diz assim: porque nele vivemos e existimos, como também algum de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós devemos nos mover em Cristo, nós devemos viver. Jesus, ele tem que ser o nosso começo mas, cara, eu tenho que falar aqui, derramar aqui hoje. Lembrei aqui, ontem, quando eu acordei, eu pedi uma palavra. E aí veio primeiro um vídeo no YouTube de um moço lá, em seguida veio você, com o Salmo 127, e você falava exatamente isso. A gente tem que colocar Jesus sempre em primeiro lugar. E aquele homem subiu as escadas falando exatamente estas palavras. Nele vivemos e nos movemos. Então, é para quem tem fé. Viver as coisas de Jesus é para quem crê, é para quem tem fé. Porque se você vê um vídeo desse, você pede a Deus um sinal e ele te dá. E aí depois vem falando para você e você fica ali, ai, será? É para quem tem fé isso aqui, minha gente. Viver com Jesus é para quem tem fé. É crer que vai acontecer e acontece. Não é esperar acontecer para que você... É primeiro você acreditar, você ter fé e depois as coisas acontecem. É assim. Não fique esperando primeiro você ver aqui a bênção que você pediu, crer que a bênção virá. A partir do momento que eu vi aquele vídeo, eu creio, sabe? Eu acreditei. Eu falava naquele dia. E Deus falou não só uma vez, mas várias vezes. Deus está dizendo aqui, nós somos essa geração. Cristo, nós somos aqueles que Jesus escolheu para falar, para abrir caminho, para profetizar, para liberar bênção. Um amigo, ele não pode concordar com algo e se dizer amigo se não edifica o nosso próximo. O meu sim, seja lá para determinada coisa que meu amigo esteja fazendo, para aqueles que eu considero meu amigo, e o sim dele para mim tem que me edificar. Se não me edifica, está errado. Se eu concordo com algo que não vai edificar meu amigo, está errado. E se eu também ver que meu amigo está concordando com coisas que não está edificando ou ao próximo dele, eu tenho que falar para ele, não, isso aqui não está certo. Isso é certo. Porque tem que edificar. E
Essa palavra que eu estou falando aqui está lá no livro de João 15. João 15, 12 ao 14. E eu vou ler rapidinho, exatamente. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem um ao outro, assim como Jesus nos amou. Essa é a maior prova de amizade, amor. Não existe amor. Jesus nos amou. E aí continua. Ninguém tem maior amor do que este. De Aleluia. alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós temos feito aquilo que Jesus tem mandado? Nós seremos amigos, nós seremos amigos dele se a gente fizer aquilo. O que é que ele está mandando? Ame uns aos outros. Tenha amor pelo seu próximo. Lembre que aquele próximo que muitas vezes você não conhece, não, em Cristo. A gente tem que fazer aquilo que Jesus fez por nós. Jesus se entregou na cruz, derramou sangue por mim e por cada um que vai ouvir. Assim eu creio. Então, por que a gente não pode ser assim também? É muito. A própria Bíblia diz: é fácil você amar. Difícil é você amar quem você não conhece, nunca viu. Hoje a gente tem aqui uma ferramenta que é a internet. As pessoas estão levando o outro a ter depressão, crise de ansiedade. Núbia, tá picotando muito aí. Ai, meu Deus. Agora parece que voltou. Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro Marcelo. Marcelão, nós chamamos de Marcelão, querido irmão. E a irmã Laura, que eu chamo de Laurinha, vai estar com a gente no podcast sábado também. Que a Eterna abençoe a vida de vocês. Deixa um comentário para vocês ficarem registrados nessa live, Laurinha, Marcelo. Está oscilando muito a internet. Vê se melhorou agora. Vai, pode continuar. Melhorou? Eu estava com os dois dados móveis e o Wi-Fi ativado. Eu desativei um. Então, manda ver. Melhorou? Boa noite, Laura. Que Deus te abençoe, viu, Laura? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Núbia, essa que é a minha mentora, lembra que eu sempre te falo? Essa é a minha mentora. Glória a Deus. Sábado ela vai estar com a gente aqui no podcast, tem que acompanhar. Ela Amém, amém. vai chapar tudo com a gente aqui. Para a glória do Senhor e para... Falar algo aqui. Posso? Pode. Então, você falou algo aí, cara, que eu nunca tinha pensado. O Senhor Jesus ele disse assim que nós devemos amar o próximo como ele nos amou, né? Então você tem que ver, aí você tem que ler, meditar em toda a vida de Jesus e a forma que Jesus se comportava com os seus discípulos e com a multidão. Porque é com esse amor que ele diz que nós temos que amar. Não é esse amor que o mundo ensina, que é o que você acabou de falar aqui. Embora Paulo fale que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo pode, o amor tudo crê, não é esse amor do mundo, onde é um amor falso, é um amor hipócrita. Eu amo a Núbia, mas deixo a Núbia se matar. Eu amo a Núbia e deixo a Núbia... Não, é o amor de Jesus. Interessante que o amor de Jesus é um amor que repreendeu Pedro várias vezes. Teve uma vez que ele chamou Pedro de Satanás. Aí, claro que ali a gente pode entender, Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Nós podemos entender como literalmente tu é o diabo, tu é o inimigo, tu é um demônio, ou tu é o meu adversário. Note que Jesus repreendendo Pedro dessa forma, Jesus não deixou de amá-lo. Entende? Jesus repreendendo o sinédrio, fazendo chicote, entrando lá no templo, destruindo os cambistas, acabando com os cambistas, com
a barganha e negócio que havia no tempo, Jesus não deixou de amar por fazer aquilo. Jesus não deixou de amar Pilatos e Herodes, principalmente Pilatos, né? Pilatos, quando falou com ele assim, cara, tu tem poder, eu tenho poder para te salvar. E Jesus disse assim, tu não tem nenhum poder se meu pai não tivesse te dado. Enfim, então você vai ver que Jesus está sendo o amor verdadeiro, é o que eu sempre te falo, o amor verdadeiro nos posiciona. O apóstolo Paulo diz assim, e a ninguém deveis nada senão o amor. Eu sempre digo isso, tem uma amiga, eu sempre falo isso com ela. Tudo que você gasta e no final daquele mês, né, que é um ciclo, você tem um dinheiro para pagar, isso é conta, isso não é dívida. Dívida é aquilo que você chega no final do mês, você não tem o dinheiro para quitar, aquele valor consumido. Aí isso é dívida. Paulo diz que isso é pecado. Paulo diz que você não pode dever a ninguém um favor, você não pode dever a ninguém uma palavra amiga, você não pode dever uma palavra de repreensão, você não pode dever um consolo, uma exortação, entende? Você não pode dever. A única coisa que você. Perdão, a única coisa que nós sempre vamos ser devedores é o amor. Não há uma cota para se amar. Mas é o amor conforme Jesus ama. Sim. Os discípulos tinham uma multidão atrás de Jesus por causa dos pães e dos peixes, né? Jesus falou assim, eles procurando Jesus, eles procurando a Núbia, eles procurando a noite toda onde tu estava. E aí a Núbia, Jesus falou assim, eu sei por que vocês estão me procurando. Não é porque quem eu sou. Estão me procurando porque andando comigo o bucho de vocês está cheio. Vocês me procuram porque eu multiplico pães e peixes. E aí ele libera um discurso ali, todos vão embora. E aí Pedro vem até ele e ele repreende Pedro também. Tudo quer ir com ele também, não? Então, o amor verdadeiro, o amor que o Senhor espera que eu e você, como discípulos dele, tenhamos, é um amor que não negocia os princípios dele. Você quer andar comigo? Né? Se eu ando, eu sempre digo assim, você não pode mostrar o caminho para ninguém. Você tem que chamar as pessoas para o caminho. Se você aponta o caminho, significa que você não está nele. Está apontando. Você tem que chamar as pessoas para o caminho. Chamando as pessoas para o caminho, você tem que ser exemplo. Você não pode negociar, eu falei isso, acho que hoje cedo, acho que com você. Eu não posso negociar nem comigo mesmo. Entende? A vontade do Senhor tem que ser feita na minha vida, a vontade dele, eu luto contra mim, eu esmurro a minha cara, como o apóstolo Paulo diz. Para que a vontade dele seja feita, eu vou negociar isso com o outro. Não tem como. Então, não tem como, cara. Chega a ser, com perdão da expressão, é tolo. Eu não me agrado, entende? Eu não me agrado naquilo que eu sei que é errado, mas agrado o outro. Está errado, cara. Está errado. Então, é amar, boa essa liberação sua, é amar com o amor dele. Saberão que são meus discípulos por quê? Os discípulos são parecidos com o mestre, né? É com o meu amor. Não é com o amor dos fariseus, não. É com o amor do mundo, não. E quando Kátia também está falando aqui. Sim, você será visto como, muitas vezes, como alguém ruim. Porque você está fazendo aquilo que você aprendeu na palavra. E muitas vezes pessoas que diz que estão também e as pessoas não vão conseguir entender. E eu dou isso como meu testemunho, porque muitas vezes eu sabia que aonde eu estava errado, mas é exatamente isso, eu estava fazendo para agradar o outro, e aí eu estava ali me corroendo, chorando para Jesus, dizendo, Jesus, me perdoa, eu estou pecando, eu errei, eu fui aonde eu não devia, mas eu fui para agradar alguém, e eu estava me rasgando por dentro. E eu fiz isso por várias vezes. Até que eu cheguei ao ponto de falar, não, eu não posso servir a dois senhores. E se tem alguém que eu tenho que agradar, é a Jesus. E se eu estou agradando Jesus, é claro que eu vou desagradar os outros, ao homem. E eu digo ao homem, não uma pessoa, mas no geral. Ao homem, eu digo, toda uma sociedade, todos aqueles que estão em volta. Quando você se volta para fazer aquilo que agrada a Jesus, você desagrada a todos que estão ali, que quer que você continue com eles ali naquele caminho, que você sabe que é errado. Então, isso por muitas... E essa foi minha grande luta. Agradar o outro e saber que eu estava errando com Jesus. E aí eu ia para o joelho. E aí a pergunta, por que você está fazendo? Se você sabe por quê, por que é tão importante para você agradar a essas pessoas, se você sabe que essas pessoas não têm nada para te oferecer, não te levam a lugar nenhum.
Muitas vezes eu ouvi isso. É a mim que você tem que agradar. Aleluia. Faça por mim. Agrade a mim. E todas as demais coisas à sua volta vão se ajeitar. Inclusive essas pessoas que não te aceitam. Essa é a luta da nossa carne e o espírito. Não é fácil a gente vencer isso. É luta todos os dias. Eu acordo todos os dias nessa mesma luta. Agora está começando a tomar um rumo diferente, porque eu comecei a tomar decisões. Que até então eu dizia que eu tinha minha vida, mas eu não tomava decisões por mim. As minhas decisões eram sempre voltadas para as pessoas à minha volta. E eu sabendo que aquilo, como que eu posso tomar decisões pelos outros? E eu? Quem era eu? Eu me perguntava, quem é Núbia? Eu ouvi muitas vezes isso. Quem é Núbia? E eu pensava, Núbia é uma pessoa assim, assim. Aí depois eu chegava no meu secreto. Não, não é. Porque você está infeliz, porque você está triste, porque você está aí agora de joelho pedindo perdão a Deus, porque você sabe que você errou, mas você não está fazendo aquilo que você quer fazer. E o que você quer fazer? Contar meu testemunho muito breve. Eu fui convertida, eu fui chamada para Jesus. Jesus me chamou na porta de uma festa. Para quem acha, muitas vezes nós seremos levados a lugares, muitas vezes, que a gente não vai entender e as pessoas não vão saber por que a gente está indo. Mas tem um propósito. Quando você vai para um lugar com um propósito. Nesse dia, essa pessoa foi para uma festa com um propósito. E lá eu conheci Jesus. Numa festa. Uma festa de São João, que aqui é uma festa que muitos evangélicos não vão, porque eles dizem que é errado. É uma festa como eles falam, né? É o dia em que matou João. Então, para muitos aqui é proibido você sair para a rua como cristão. Você não pode. Mas eu fui convertida neste dia, em uma festa. Então, muitas vezes, eu serei levada para lugares que eu não vou entender, as pessoas à minha volta não vão entender, as pessoas da minha igreja não vão entender. Mas aí é que você tem que entender, ter o discernimento para você saber quando é Deus te levando com um propósito e quando é a sua carne querendo ir. Ou quando você está apenas seguindo alguém que está te chamando para te tirar da direção de Deus. E a gente tem que aprender a ter esse tipo de discernimento. Porque muitas vezes a gente se atrapalha. Para quem acha que é difícil largar tudo lá fora e vir para Jesus, eu digo que a minha vida era uma vida em que eu estava bem. Eu tinha meu carro, eu tinha personal particular, eu tinha minha empresa, eu tinha tudo, mas não tinha nada, porque eu não tinha Jesus. Eu tinha tudo no mundo e era um vazio, um buraco. Por mais que eu andasse, por mais... Eu ia e me divertia, quando eu chegava em casa, eu acordava, eu chorava. O vazio, a bebida passava, as pessoas em volta passavam, as paqueras das festas passavam. E aí eu olhava para mim e eu me sentia suja. Por que eu fiz isso? Se não era aquilo que eu queria fazer, se não era eu ali, por que eu estava fazendo aquilo? E depois que eu passei, depois que eu larguei essas coisas que eu falei, eu quero Jesus na minha vida, as pessoas se afastaram. Aqueles que se disseram que eram meus parentes, as minhas parentelas se afastaram. Eu passei um momento de caverna. E eu falo para todo mundo, eu só não desisti porque eu orava para Deus enviar um anjo e Deus enviou um anjo chamado Marcelo Paiva. Foi o período mais difícil da minha vida e era ele que falava, pegava para mim versículo, mandava eu ler. Eu lembro que ele falava, leia, leia, Núbia, leia, leia a palavra. Eu lembro que uma vez você falou que eu estava numa caverna. Por isso que eu estava sozinha, por isso a solidão. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre falo isso. E graças a Deus, e ter orado, pedido a Deus é que ele enviou. Porque não adianta você passar e ficar reclamando, murmurando, e não pedir a Deus o socorro. Murmurar não traz socorro. Murmurar não vai trazer libertação. Murmurar não vai trazer você para o centro do propósito de Deus. É oração. Aleluia. E palavra. Eu passei por isso. Eu fui convertida na porta de uma festa. Então,
para muitos irmãos aqui que muitas vezes o Senhor tem empurrado para alguns lugares que supostamente não é o lugar para estar, escuta o Senhor. Porque tem uma alma lá que está precisando ouvir a palavra. Só não esqueça qual é o teu propósito de estar ali. Porque muitas vezes eu fui empurrada para lugares que as pessoas falavam, o que tu está fazendo aí? E eu falava, só Deus sabe por que eu estou aqui. Aleluia. Só Deus sabe por quê. Porque eu sempre falava, eu não vou para lugar nenhum se Deus não quiser. Não, eu tô aqui porque Deus está querendo que eu fique aqui. Nossa, tu é muito doida, como é que tu fica nesse lugar sozinha, numa casa sozinha? Eu falava, Deus sabe o porquê eu estou aqui. E as pessoas me chamavam de doida. E foi lá que o Senhor começou a me dar estrutura, base. E aí, quando eu saí da caverna, que eu voltei para o mundo, eu acabei tropeçando de novo. Eu tropecei nas mentiras de Satanás. Você não pode, você não é, você não tem nada. Jesus não te quer porque você está suja. Jesus não te quer porque você é pecadora. E eu falava, é verdade, Jesus não me quer mesmo. E eu caí porque eu duvidei do que Deus tinha na minha vida e do que Deus estava falando para mim, as promessas que Deus tinha na minha vida. E se eu duvido, quem mais vai crer? Se Deus está liberando a minha vida, se Deus está dizendo que eu tenho uma promessa na minha vida. E é assim com cada um que está aqui. Se Deus diz que você é e que você pode, então você pode. Aleluia. E mais ninguém vai poder dizer para você, creia. Se Deus falou, eu sou a prova, eu sou uma pessoa que eu insegura, e eu sempre falava isso, eu não posso. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quem sou eu? As pessoas só se aproximam de mim por interesses financeiros. Mas aí eu me perdia, porque como o Marcelo falou, eu poderia usar, essas pessoas veio, então dê o que você tem. O que é que você tem? Era que eu olhava, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. E Deus estava sempre falando, você tem. Olha eu aqui. Fale de mim para eles. Fale quem é que está te sustentando, quem te levanta. Fale. E muitas vezes eu deixei o rancor falar. Eu me calei. Porque eu falava, eles estão me maltratando. Então por que eu vou falar de Deus para ele? Olha o egoísmo. Quer dizer, eu conhecia Deus, mas eu estava me calando de falar de Deus para as pessoas, de mostrar Jesus, o que ele estava fazendo comigo. Por que tu suporta tudo isso? Como que você aceita isso? Você é muito boba. E aí eu comecei a acordar. É Jesus na minha vida. Ah, mas por que tu deixou de fazer isso? Não, eu não sou impedida, não. É Jesus. É por Jesus que eu deixei. Ah, mas é proibido você beber? Não, não é proibido, mas é uma escolha. Eu escolhi não beber porque eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Porque Deus diz que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. O que é esse tudo? Vamos discernir o que é tudo. Ah, eu já ouvi muitas pessoas falar, não. Você, quem serve a Jesus não é livre, não. Porque Deus diz lá tudo que você tem que fazer. Não, eu sou livre. Deus diz que eu posso. E tudo que eu planto, eu tenho que colher. Então, que eu plante um fruto que possa me alimentar e alimentar o meu próximo e não um fruto amargo. Que só vai tomar espaço na terra. Mas eu não vou poder alimentar ninguém, eu não vou poder me alimentar. O que adianta eu plantar erva daninha num campo tão vasto? Para quê? Eu vou cultivar? Para quê? Qual a finalidade disso? Eu tenho que plantar a palavra, o amor de Jesus. Porque não só eu vou poder usufruir disso, mas todos aqueles que estão à minha volta, todos aqueles a quem Deus levar a minha voz, eles vão poder colher esse fruto. Porque Jesus, ele dividiu o Pai comigo na sua infinita misericórdia. Era só dele e ele dividiu com cada um que está aqui. Ele falou, não, o Pai é meu, mas eu quero dividir com todo mundo. A luz é minha, mas eu quero dividir com vocês. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu divido com vocês.
Eu divido o poder que é só meu com vocês. Em meu nome, vocês vão poder curar, sarar, libertar. Aleluia. Em meu nome. E o que a gente tem feito com isso? Estamos guardando só pra gente. Jesus dividiu e a gente está pegando e está guardando. Divide o que Jesus dividiu com a gente, compartilhou com a gente. É para isso que a gente está aqui. Foi para isso que a gente foi chamado. Sim. É para. Por que é tão difícil para as pessoas dizer que conhece Jesus e não tem o fruto, que é o amor? Como que Jesus pode passar na minha vida e eu posso ser indiferente aos meus irmãos? Eu posso ser indiferente a alguém que eu estou vendo errando e eu não tá vendo isso e eu não poder chegar e falar, olha, meu amor, tá vendo isso aqui? Talvez se você tiver uma atitude diferente, uma forma diferente, pode ser melhor para você. Você pode ser mais bem vista. Eu vejo muitas meninas hoje perdidas. E muita gente tá, nossa, você viu? Ah, fulana, como é que posta tal foto lá? Toda nua. Você edificou ela em quê? Em falando por trás. Você ajudou a vida dela em quê? Ah, eu acho que se ela fizesse isso, nós não estamos aqui para achar, nós estamos aqui para falar de Jesus. Porque eu posso estar fazendo coisas erradas e tem muita gente achando aí também. Mas não me fala para que eu possa mudar. Foi o que foi dito aqui, né? O amor, ele corrige. Né? Corrige. Vai ter um Acha uma forma. Porque tem uma forma de você corrigir sem estar atacando, sem estar humilhando. Porque o amor de Jesus não é isso, não é humilhação. É firme. Olha, isso aqui é não. A palavra diz é sim, sim, não, não. Mas não é humilhando, não é pisando, não é envergonhando. A gente tem que lembrar que o filho de Noé foi condenado porque envergonhou o pai. Ele, em vez de cobrir o pai e ajudar, ele foi lá chamar os outros para ver. Quantas vezes a gente não tem feito isso com o nosso irmão? Em vez de chamar, não, deixa eu te ajudar aqui. A gente chama os outros para ver. E ri ainda. Sim. Você sabe que quando o Senhor Jesus ele disse que necessário é que venha o escândalo, mas ai daquele por meio de quem vier, Jesus tira exatamente da passagem de Noé. Jesus, essa expressão ai é uma expressão de condenação. Ai. Ai é condenação. São 7 ais de Apocalipse. Né? Ai, ai. Então é uma condenação. Então Jesus diz, ai daqueles que por meio de quem vem o escândalo, não daquele que caiu. Necessário é que venha o escândalo, mas é daqueles, ou seja, aqueles que trazem exatamente o que Noé fez. Noé pecou e ficou nu, né? Bebeu da vida de lá e ficou nu. O seu filho expôs a nudez dele. E a geração de Cã foi amaldiçoada por causa dessa atitude. Ai, não é daí que Jesus tira. Aqui, a gente já está partindo por 1 hora, eu preciso terminar, a gente vai ter que gravar uma outra. Mas eu vou falar algo interessante para cada um que nos vê aqui nessa noite. Isso, para mim, norteou minha vida depois que eu entendi. O Senhor ele disse que nós temos uma missão aqui na Terra. Todo discípulo de Jesus é chamado para um propósito. Você não é chamado para andar com o Senhor, por isso que é entregar a sua vida a Ele. Né? Eu até tive uma mensagem aqui no domingo que eu preguei assim, não é entregar a sua vida ao Senhor, é entregar a sua morte. Porque Paulo diz que todos nós estávamos mortos. Paulo falou, estávamos porque Paulo já vivificado em Cristo. Ele diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, não é entregar a sua vida, é entregar a sua morte, porque Ele é a vida, para que você tenha a vida. Amém. Então, é 2 coisas. O Senhor nos chama para 2 coisas básicas. Entenda isso. A primeira coisa, Ele nos chama, Núbia, para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santo no sentido de ser pessoas separadas para Ele. O Senhor vai usar os seus santos. O Senhor sempre usa os santos. Então, a primeira
primeiro propósito da minha vida. Por que o Senhor me chama, Núbia? E você que me vê aqui. Por que o Senhor me chama e já não nos leva para o céu? Porque Ele precisa nos aperfeiçoar até que seja gerado em nós, como diz a palavra, o caráter de Cristo. É isso que o Espírito vem habitar em mim e você. O Espírito não vem habitar em mim e você para fazer festa, para alegrar o nosso entretenimento, nossos encontros. Para formar em você o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é formado na tribulação, na perseguição, nas humilhações, nas calúnias, nas mentiras. Assim é formado o caráter de Cristo. Então, em primeiro lugar, nunca mais esqueça isso. Amém. Você é chamado por Ele para se tornar igual a Ele. Jesus se fez igual a cada um de nós, mas nós não somos iguais a Ele. Mas esse é o projeto original, nos fazer iguais a Ele. Paulo diz isso em Coríntios, de nos apresentar. E Ele é fiel, porque Ele começou a boa obra e é fiel para terminar. Para nos apresentar naquele grande dia incontaminados, como uma noiva pura, sem mácula e sem mancha. Primeira coisa, Ele nos chama para ser santo. Segunda coisa, para anunciar o seu nome e a sua salvação. E aí vem o código da noite também. Ele diz assim para os discípulos dele, muitos se esquecem disso, talvez você já se esqueceu algumas vezes, eu também. Ele diz assim, só tem uma coisa, o mundo não vai aceitar e receber vocês da mesma forma que não me aceitou. O mundo não vai me receber bem. Entende? Então nós temos a nossa missão, por isso que a nossa missão, a nossa responsabilidade independe de aplausos humanos, de reconhecimentos humanos. Você que me vê aí, você que tem um chamado, todos nós temos um chamado, eu falei ontem aqui na live, aqui, todo ser humano tem um chamado, todo ser humano tem um ministério, todo ser humano tem um propósito. Ministério é aquilo que você vai exercer na sua igreja. Você precisa de uma igreja, estar na sua igreja e exercer o seu ministério. Chamado é no céu o Evangelho, Marcos 16 e Lucas 20. Marcos 16, Mateus 28. Esse é o nosso chamado. Ide por todo mundo anunciar o Evangelho. Para isso eu tenho que aprender o Evangelho, viver do Evangelho e dar, desfrutar e dar o Evangelho. E o propósito, qual é o propósito da nossa existência? Nos tornar semelhantes a Ele. Mas o mundo não vai nos aceitar. O apóstolo Paulo diz que nós somos considerados como ovelhas levadas a matador todos os dias. Verdade. Colocado como espetáculo ao mundo. Então, assim, duas coisas, minha irmã, que é certo na sua vida. Um caminho de sofrimento. Para que a nuvem que o mundo construiu, para que a nuvem que o sistema do mundo, a religiosidade, a semente pecaminosa que você tem, seja desfeita. E a nuvem que o Senhor tem, né? Eu sempre digo assim, que o Senhor tire de Abrão, né? Quando o Senhor chama Abrão, que o Senhor tire de Abrão, Abraão. Ele chama Abrão e faz de Abrão, Abraão. E de Abraão ele tira Isaac. Então ele me chama como estou, faz de mim quem eu tenho que ser, e de mim ele tira aquilo que ele quer, a promessa. Então, assim, eu quero deixar para você nessa noite, nunca mais esqueça disso. Faça aquilo que o Senhor determina sem esperar reconhecimento humano, porque você não vai esperar. Depois do Senhor ter amado o mundo, provado que ele era o Messias, provado o seu amor, como foi dito aqui, Jesus, a palavra diz que quando foram condenados, ele diz assim, por qual pecado vocês querem me apedrejar? Porque eu faço os cegos verem, porque eu faço os surdos ouvirem, porque eu faço os mudos falarem, porque eu faço os mortos ressuscitarem. E eles disseram assim, não, por nenhuma dessas obras te apedrejamos, mas porque tu tens falado ser filho de Deus. A palavra filho significa iguais a Deus. Então nós nunca vamos ser condenados, Núbia, e irmãos que nos veem aqui, nos veem, pelas nossas boas obras. Jesus. Sempre por aquelas obras que nós, de verdade, a maior obra que Jesus fez por nós. Essa é a maior obra. Por essa obra nós somos apedrejados. Porque nós defendemos ser cristãos, cremos em Cristo, não só cristãos, mas nós somos discípulos dele. E como você falou aí, não é Pai meu, é Pai nosso. E você compartilha tudo aquilo, Núbia, que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Morra vazio. Eu digo que o Senhor nos enche, entende? O Senhor nos enche da presença dele, do propósito dele, de muitas coisas, do amor dele principalmente, mas temos que morrer vazio. Amém. Deixe suas considerações finais aí. A gente está terminando. Eu quero agradecer, né? Primeiro a Deus por me dar essa oportunidade de poder ter conhecido o que eu sempre falo, meu pastor,
porque ele está distante, mas ele é o meu pastor. Foi a primeira pessoa que cuidou de mim quando eu mais precisei depois de Deus, porque o Senhor enviou você. Quero agradecer a cada um que está aqui, que vai ver essa live depois. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus continue derramando sobre a tua vida muitas bênçãos. Que o Senhor continue te usando para abençoar muitas e muitas vidas, não só a minha, mas que muitas outras núbias por aí que precisam também dessa bênção do Senhor. Que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a tua casa, o teu ministério, sobre a tua família. Porque ainda virão muitas e muitas vidas, muitas almas para você cuidar, para você evangelizar. Não é fácil e não será fácil, mas o Senhor está contigo. Em cada palavra que você libera, cada palavra, cada conselho que você fala. E eu falo por mim, agora que eu posso testificar por mim. Eu vejo Jesus na tua vida, eu vejo o Espírito Santo quando você está aconselhando, quando você está falando. Sabe, em cada gesto teu, eu consigo ver Jesus na tua vida. E eu sempre falo, é um homem de Deus. É um homem de Deus. E hoje em dia, eu fico olhando assim, é muito raro conseguir, né? Vai chorar. Raro conseguir ver a presença de Deus nesses pastores que a gente tem visto hoje, nas pessoas que têm falado de Deus. Mas você é uma pessoa que eu falo para todo mundo. É um homem de Deus, porque eu consigo ver claramente a presença de Jesus na tua vida. Que Deus te abençoe. E para cada um que está aqui, continue buscando, continue descendo, desça, porque a mulher do fluxo de sangue, ela não olhou para o rosto de Jesus, ela não quis ver o rosto de Jesus, ela foi direto para a orla, ela foi para os pés. Ana, quando ela conseguiu a bênção, ela não estava em pé, ela estava nos pés. E é lá que a gente esteja nos pés dele, é nos pés de Jesus que está a chave para a gente conseguir a nossa bênção. Amém? Amém. Amém. A Núbia, gente, ela é baiana, ela é de Salvador. Rapidinho. Baiana. Rapidinho. Eu nunca gostei de redes sociais. E aí, assim que eu decidi, não foi o Senhor da minha vida, né? Ter redes sociais. Maurinha sabe disso. Nem celular eu tinha, cara. Não tem noção, não gostava. E assim que eu baixei o aplicativo do Instagram, comecei a procurar alguns amigos, né? E um dia passando assim, eu vi a foto da Núbia. E logo, aquele estilo meio vintage, eu falei, caraca, que estilão. Mas falei assim, não vou, já estava separado, né? Falei assim, não, mas não vou mandar, não vou seguir, nem sei se é seguir agora, como seguir. Acho que o Instagram é seguir, né? Vou seguir não. Cara, não passou uma semana, não começou a me seguir. E aí eu me lembro que a gente estava conversando sobre algumas coisas e eu liberei um versículo bíblico na nossa conversa, uma forma bem tranquila, né? E a Núbia deu um grito e falou assim, ele é crente! E eu estava na foto do meu perfil, eu tenho um cordão que lembra um terço, né? E a Núbia, aí não, a Núbia falou assim, perdão, a Núbia falou assim, você conhece o Evangelho? Eu falei assim, eu sou pastor. Ela ria pra caramba. Você é pastor com um terço? Aí eu ri pra caramba, eu falei, não é um terço, é o cordão que lembra terço. E daí, cara, muitas nosso relacionamento foi aumentando, crescendo. Batizei a Núbia pelo celular, né? Chamada de vídeo. E eu ainda vou em Salvador e vou trazer ela aqui ainda, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E é uma mulher que, cara, Deus tem muito para derramar sobre você. Muita coisa, né? Muita coisa sobre a sua vida. Muita coisa, eu tenho certeza. Hoje é só palavra. Um dia você fala assim, bem que nós vamos falar. Né? Que o Senhor te abençoe. Um beijo no seu filho também. Né? Te amo em Cristo, sabe que você é especial para mim. E assim, como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há uma vocação para cada um de nós. Há um projeto para cada um de nós. O mundo não quer que você saiba nem que você continue assim. Mas esqueça das coisas que para trás ficam e foque naquelas, né? Que diante de você está. Amém? Que o Senhor te abençoe. Peço a você também que ficou, agradeço a você que ficou com a gente até agora nessa live. Inscreva no canal MP Podcast também. Sábado nós vamos ter aqui o podcast com a Laurinha. Está aqui, né? Laura. Chamo de Laurinha, desculpa, né? Sem protocolo para os íntimos. E o Senhor tem falado muito nesses podcasts também. Peço que você esteja me ajudando a compartilhar. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe seu ministério. Sacuda aí, te dê uma sacudida aí, te faça voltar para o propósito dele. É tempo de tirar das
da gaveta, do seu interior, da gaveta, seus projetos, seus sonhos. Vamos embora, porque Jesus está voltando. Ele vai requerer de cada um de nós tudo aquilo que depositou sobre a nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, precisando, querendo ir. Um beijo, Amém. Núbia.